glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Glória a Deus, boa noite, povo de Deus, boa noite a todos vocês que estão aqui na nossa live. Nós vamos nesta noite de domingo, dia do Senhor. Hoje nós estamos aqui na casa de oração para a honra e glória do nome de Deus. Hoje, dia de domingo, é dia de você estar na igreja. Mesmo que você hoje não esteja na igreja, eu quero que você preste atenção. Para que Jesus fez as igrejas? Para que? Essa pergunta que nós vamos meditar nessa noite. Para que tem tanta igreja, né? As pessoas pensam, quem é o dono da igreja? Essa pergunta vai ser respondida hoje aqui nessa mensagem que Deus mandou eu pregar nesta noite. Estamos hoje num dia especial. Hoje é 18 de agosto. É um dia especial para muitos. Para nós todos os dias são especiais, porque nós estamos na presença de Deus. Estamos na campanha das 52 noites de Neemias, que é uma campanha de restauração, de mudança de cenário, de mudança de objetivos. Deus está forjando os seus guerreiros, as suas guerreiras. Deus está preparando mentes e corações. E nessa simples mensagem que iremos transmitir nessa noite aqui na Casa de Oração Vidas, onde o dono da Casa de Oração não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é padre. O dono da igreja, você vai entender que é o Senhor Jesus. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus, aparece esse texto em todos os evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é chamado de a confissão de Pedro. Mas aqui Mateus, ele faz um detalhe do texto. Quer ver? Observe. Olha lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha lá. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Olha lá que palavra maravilhosa. Agora observe essa palavra, hein? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Porque Jesus aqui, Jesus estava preparando os discípulos. Jesus estava preparando os discípulos para aquilo que você já sabe que é a igreja. Hoje você já sabe que a igreja não é de Pedro, que Pedro morreu. Pedro está descansando. Esse papo de que Pedro está intercedendo, ele não existe na Bíblia. Quando uma pessoa morre, ela já vai para o céu. O Abraão, que é o homem mais espiritual que Pedro, está lá no seio de Abraão, está no paraíso. Assim como Pedro, os salvos em Cristo, estão no lugar de separação. Eles não podem comunicar com ninguém da terra. Eles estão esperando o tempo do Senhor se cumprir, quando tudo vai se cumprir no reino de Deus. Por enquanto nós estamos na mesma situação. Hoje o Senhor deixou a igreja dele sendo dirigida na terra não pelos homens, mas pelo Espírito Santo. Quem dirige a igreja de Jesus hoje na terra, meu amigo, minha amiga, é o Espírito Santo Consolador. Ele, quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja continua sendo ele. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não disse a igreja de vocês, ele disse a minha igreja. Sobre esta pedra, quando ele disse que a igreja seria edificada, a igreja não seria edificada sobre Pedro. Pedro significa pedregulho.
Ele disse sobre esta pedra que é ele. Jesus é a pedra fundamental. O apóstolo Paulo diz isso lá em Coríntios. E o apóstolo Pedro confirma isso lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 12. Leia lá. Não acredite em conversa fiada que diz, quem fundou a igreja foi Pedro. Pedro não fundou igreja nenhuma. Quem mais fundou igrejas, para você ter uma ideia, foi o apóstolo Paulo. As 7 igrejas do Apocalipse, quem fundou foi o apóstolo Paulo. Só para você ter uma ideia, você que está vendo essa mensagem gravada, quem fundou a igreja primitiva foi o apóstolo Paulo. Ele fundou aquela base. Quem fez a igreja de Jerusalém foram os discípulos. Mas depois de 20 anos, a partir do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, aconteceu uma grande perseguição. Olha lá, até o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a igreja já estava com 20 anos em Jerusalém. Deus preparou os discípulos. Assim como você vê que uma igreja não começa. A igreja que eu falo é a denominação. Você observa que tem igrejas aí centenárias aqui em Manaus. Agora que estão com 200 mil membros. Só para você ter uma ideia. A maior igreja aqui de Manaus, não vou dizer o nome, ela se declara que ela tem 200 mil pessoas como membro. Enquanto a igreja de Atos dos Apóstolos, em 20 anos ela já estava com muita gente, quase 200 mil. Você lê aqui no capítulo 3, 4 e 5, que as pessoas estavam se convertendo, havia um avivamento. A igreja encheu, tanto que Deus preparou aquela igreja, assim como hoje dentro das igrejas tem pessoas boas e pessoas ruins. No capítulo 5 de Atos você encontra as pessoas ruins, como Ananias e Safira. Quem é o dono da igreja? É esse aqui que está atrás de mim, um nome bem grande. O dono da igreja sempre foi e será, diz a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno, meu amigo, minha amiga, são todas aquelas portas que são contrárias ao reino de Deus. Enquanto se abre uma igreja cristã, abre-se 10 bares. Por isso que você vê tiroteio. Hoje, enquanto a gente está movendo para a igreja, está lotado de bares. Por quê? As pessoas de hoje, conforme está escrito aqui no livro de Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, no capítulo 3, que nos últimos dias nós enfrentaríamos períodos trabalhosos, tempos difíceis. Apesar desses tempos difíceis, as pessoas não querem buscar a Deus. As pessoas não querem estar do lado de Jesus. As pessoas que estão nesses bares, muitas vezes já foram da igreja. São agora inimigos da cruz de Cristo, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 3. Muitas pessoas um dia já estiveram do lado de Jesus. E hoje estão aí, o dono deles é o mundo. O dono deles é o